Hoje vamos saber mais algumas coisas da biologia da glândula pineal, sempre ressaltando que para uma vida de melhor qualidade física, mental e espiritual, é importante conhecer e entender como seu corpo funciona. Dessa forma, fica muito mais fácil mudar um hábito, já que o entendimento é a base de toda transformação. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Já contando aí com o seu like, com o seu compartilhamento, com o seu comentário, enfim, tudo aquilo que você puder fazer para me ajudar a chegar ao objetivo de pelo menos 1.000 inscritos aí até o final do ano, ok? Bom, pessoal, nós estamos falando sobre a glândula pineal, né? Aqui na descrição do link tem na descrição do vídeo aqui, tem o link para o vídeo da semana passada, onde eu comecei explicando a parte mais biológica da glândula pineal, e hoje nós vamos dar sequência aqui, falando mais um pouquinho, se bem que tem muita coisa para explicar, mas da biologia vamos encerrar aqui nesse vídeo de hoje, tá? Bom, eu encerrei o vídeo da semana passada explicando que o triptofano, que é um aminoácido, é a matéria-prima que o nosso corpo precisa para poder produzir a serotonina e a melatonina. Então, nós vamos fazer aqui uma pausa bastante importante para eu poder explicar para vocês o que é o triptofano, certo? E quando vocês ouvirem falar alguma coisa que também fala que ele é um aminoácido, vocês já vão entender. O triptofano, ele é um aminoácido essencial. Aminoácidos, gente, são as pequenas pecinhas, pequenas partes da proteína. Então, quando a gente come uma carne, ou um ovo, ou queijo, alguma coisa assim, ela é rica em proteína. Quando essa proteína entra no nosso organismo, ela é digerida em vários pedacinhos pequenininhos chamados de aminoácidos, assim como os carboidratos são quebrados em vários pedacinhos pequenininhos chamados de glicose, assim como as gorduras ou os lipídios são quebrados em vários pedacinhos pequenos chamados de ácidos graxos, tá? Então, no caso das proteínas que que são quebrados em pedacinhos pequenos, que é com o que o nosso corpo trabalha, que são os aminoácidos, nós temos os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Os aminoácidos essenciais, daí o nome, né, são aqueles que o nosso organismo não tem a capacidade de produzir, ou seja, eles dependem exclusivamente da fonte da nossa alimentação. E os aminoácidos não essenciais são aqueles aminoácidos que o nosso organismo tem capacidade de produzir. Beleza? Bom, tudo no nosso organismo, gente, funciona na base da bioquímica. O nosso sistema digestório transforma as coisas que a gente come em pedacinhos pequenos que entram aí lá no nosso intestino, são absorvidos para a nossa corrente sanguínea e são carregados para todas as células que a gente precisa para que dentro das células ocorra esses processos bioquímicos que transformam, por exemplo, o triptofano em melatonina e serotonina. E no caso específico do triptofano, a maior parte do triptofano que a gente consome, ele vai para o nosso sistema nervoso central, justamente para poder fazer parte dessa produção. E outros nutrientes, claro, né, no caso específico da serotonina e melatonina, fazem parte desse processo, como por exemplo o magnésio e as vitaminas, algumas vitaminas aí do complexo B, tá? Então vamos lá. Regulando o nosso ciclo circadiano, como eu já expliquei lá no vídeo anterior, e portanto aí o nosso sono e a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, e da serotonina, que é o hormônio da felicidade, da alegria, do bem-estar, né? A pineal está ligada ao processo de limpeza dos radicais livres
do nosso organismo, porque a melatonina é um antioxidante poderoso. Por quê? Porque é à noite que o nosso organismo se recompõe. Lembra que eu falei aqui em um dos vídeos, nem me lembro qual, que a gente, durante o sono, a gente libera o hormônio do crescimento, e no caso das pessoas que não estão mais em crescimento, é o hormônio que mantém as nossas células, né, que cria células novas e tudo mais. E o processo aí da produção dos radicais livres está ligado junto com tudo isso. Bom, tá tudo junto, certo? Então, a melatonina, ela participa ativamente desse processo antioxidante no nosso organismo e, portanto, ela é um anti-envelhecedor, digamos assim, tá? Agora, o que significa processo? O que é um antioxidante? O que é um radical livre? O radical livre é como se fosse uma coisa que enferruja o nosso corpo. Sabe quando você deixa o ferro exposto ao oxigênio? Ele enferruja, portanto, ele envelhece, ele estraga. Esses radicais livres fazem a mesma coisa no nosso corpo. Eles oxidam, eles envelhecem as nossas células, tá? Então, quando você dorme bem, tem uma produção legal de melatonina, você está aí naturalmente fazendo o seu organismo não envelhecer, ou, se for o caso, envelhecer mais lentamente com melhor qualidade, tá? Eu lembrei de uma coisa aqui importante. E tem um detalhe também. Quando a gente come, principalmente refeições muito pesadas, a partir das 6 horas da tarde, nós estamos provocando o nosso envelhecimento, tá? Eu já expliquei isso também no outro vídeo, depois eu volto a falar mais sobre isso. Mas quando a gente está num processo de digestão e tendo que absorver carboidratos e processar tudo isso, a gente acaba sobrecarregando o nosso organismo, a nossa pineal não trabalha direito, uma série de outras glândulas aí não trabalham direito e a gente acaba, então, produzindo um envelhecimento mais rápido em nós. Por isso que é importante evitar comer antes de dormir, pelo menos 2, 3 horas antes de dormir, não comer nada, tá? Bom, mulheres expostas a longos períodos de luz em que não deixa a pineal trabalhar nessa coisa certinha de deixar você dormindo e deixar você acordado, né? Elas podem ter interferência nos ciclos menstruais e isso implica em interferência possivelmente aí na sua fertilidade, tá? Então, quando a mulher fica muito tempo exposta à luz, ela pode vir a ter algum problema. Ela também, a glândula pineal, ela protege o nosso sistema imunológico. Ela, por causa do sono, por causa de uma série de coisas. Então, ela atua ativamente no nosso sistema imunológico e no combate, no auxílio aí, né, a combater diversos tipos de câncer. Ela também protege o coração, enfim, gente, olha, ela regula a nossa pressão arterial, né? Enfim, ela participa de muita coisa. E tudo isso resumindo, por quê? Porque se você tem um sono de qualidade, você está colaborando para que a máquina do seu corpo trabalhe da maneira como ela deve trabalhar. E principalmente aí se você não se alimenta pelo menos umas 3 horas antes de dormir. Agora eu quero deixar aqui uma coisa muito importante, ressaltar uma coisa muito importante, e isso eu bato nessa tecla e eu ouço muito o Dr. Laí Ribeiro falando sobre isso, e foi com ele que eu comecei a entender todas essas coisas. Desde 2003, quando o código genético foi decifrado, tá? Que surgiu a epigenética, que é o nosso assunto, né? De como que tudo que está no nosso exterior interfere naquilo que vai se manifestar ou não da nossa genética, né? Desde essa época, ficou provado e mais que comprovado que a nossa alimentação interfere diretamente na qualidade de vida que a gente tem.
porque todos esses processos bioquímicos para acontecer no nosso corpo necessitam dos alimentos. Então, se você coloca alimentos de boa qualidade para dentro do seu corpo, você vai ter, obviamente, as coisas acontecendo de forma legal. Se você coloca um monte de produto industrializado, de lixo, de um monte de porcaria, excesso de carboidrato, que é açúcar também, né? O açúcar branco é um tipo de carboidrato, né? Entre tantas outras coisas que eu já mencionei aqui, você está trabalhando efetivamente para fazer o seu corpo padecer e padecer bastante. Então, entender que a nutrição adequada e atualmente, como o Dr. Laíra explica, mais uma suplementação, depois eu vou até explicar um dia aqui num vídeo o porquê que ele diz que precisa ter uma nutrição equilibrada, uma alimentação equilibrada, junto com uma suplementação. E a forma correta, os horários de você comer e como você vai fazer isso, formam o conjunto bioquímica dentro do nosso organismo que mantém esse organismo equilibrado. Então, gente, vamos prestar atenção, porque esse assunto é muito importante e como vocês podem ver aqui, eu por enquanto falei só sobre a pineal. Olha toda a interferência que uma glândula pequenininha, né, que pesa 0,1 grama, pode fazer no nosso organismo contra nós se a gente não conseguir cuidar direito da nossa alimentação e do nosso ritmo de vida, enfim, se a gente não tiver amor próprio e não cuidar bem de cada um de nós, tá bom? E como eu sempre falo aqui, isso tudo tem a ver com autoconhecimento, tudo tem a ver com autoconhecimento, porque o autoconhecimento nos leva a entender e a descobrir esse amor, né, da gente por a gente mesmo, para que depois a gente possa começar a expandir isso para outras pessoas e naturalmente conviver melhor com as pessoas e conosco. Então eu peço aqui para vocês, para quem tiver interesse, né, acessar o link aqui embaixo da Unidarma, que é uma escola de desenvolvimento pessoal, onde eu também sou mentora. Tem também o link da chave quântica, reprogramação mental turbinada e personalizada, e tem também o e-mail para você entrar em contato comigo caso você queira fazer alguma consulta de aconselhamento ou de coaching. Se você quiser conversar comigo sobre alimentação ou sobre organização, enfim, eu posso dar uma ajudinha aí em vários aspectos da sua vida, tá bom? E a nossa mensagem de hoje é: primeiro você muda a sua alimentação, depois a sua alimentação muda você. Um ótimo final de semana para todos nós, muita paz e muita luz. Namastê e um grande beijo para você. Tchau!